será que se eu duplicar a minha largura e o comprimento do meu terreno, será que a área vai duplicar também? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Ampliação e redução, ok? Bem simples, pessoal. Ampliação e redução, o próprio nome já diz, quando a gente quer ampliar, a gente vai aumentar alguma coisa, quando a gente quer reduzir, a gente vai diminuir, a gente vai reduzir alguma coisa, mas tudo com a sua proporcionalidade, ok? Por exemplo, eu tenho aqui a minha figura A e a minha figura B, ok? Podem notar que elas são de tamanhos diferentes, ok? Mas vamos aqui supor que o meu retângulo aqui, o meu quadrado, ele tem 10 centímetros de lado, ok? Todos os lados dele tem 10 centímetros, certo? Já o meu quadrado maior aqui, ele vai ter, no caso, 20 centímetros de lado. O que aconteceu com isso, pessoal? Eu aumentei 2 vezes os seus lados, ok? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque isso pode alterar no perímetro, aliás, isso pode não, isso vai alterar no perímetro e vai alterar na área, de maneiras diferentes ou não, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos fazer os nossos cálculos. Por exemplo, o perímetro aqui, o perímetro sendo, aliás, os meus lados sendo 10, certo? Para eu calcular o perímetro eu preciso somar todos os lados, né? Então se eu tenho 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 10 vezes 4, eu vou ter no caso 40 centímetros. Beleza? 40 centímetros. No caso da minha área, todos nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, né, eu vou ter que utilizar base vezes altura. No caso aqui, eu tenho a minha base 10, tenho a minha altura 10, eu tenho 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, no caso, eu vou ter 100 centímetros ao quadrado, ok? Então aqui eu vou ter 100 centímetros quadrados, beleza? Continuando aqui, vamos ver agora qual foi a nossa mudança nesse quadrado maior, ok? No caso, eu aumentei as laterais 2 vezes, vamos ver o que acontece com o nosso perímetro. No caso, eu tenho 20 aqui, 20 aqui e 20 aqui, certo? Então, no caso, eu tenho 40, 40, 40 mais 40, no caso, 80. Observe que se eu mudei o meu perímetro, duas vezes, tá? Aumentei o meu perímetro 2 vezes, no caso eu vou ter a continuação aqui do nosso perímetro, beleza? No caso a área, observem que a área vai dar um valor diferente. No caso o dobro de 100 seria 200, beleza? Mas se a gente for utilizar o nosso métodozinho, né? Se a gente for utilizar a fórmula geral, base vezes altura, no caso 20 vezes 20 eu vou ter 400 centímetros ao quadrado. Observe que eu quadrupliquei a minha área, eu não dupliquei, certo? Então vocês precisam ter um pouco de atenção quando a gente estiver trabalhando com ampliação e redução, ok? De figuras geométricas, beleza? Eu tenho outro exemplo aqui, eu tenho um exemplo aqui no caso de um triângulo, ok? Eu tenho um triângulo de área de 5 centímetros de altura, de 4 centímetros de base, ok? E a minha ampliação, a figura aqui maior, eu tenho 10 centímetros, só que eu não sei a base. Ora, aqui é bem simples, tá, pessoal? Por quê? Porque se eu dobrei a minha altura, certo? Se eu dobrei, no caso, vezes 2, 5 vezes 2, 10. Eu preciso o quê? Dobrar a minha base também. É como se eu estivesse utilizando em frações, tá? Então, 4 vezes 2, no caso eu tenho 8 centímetros, beleza? Eu estou apenas fazendo uma ampliação, ou se eu estiver fazendo o caminho inverso, eu estou fazendo uma redução, ok? Isso me leva a um teorema, certo? Que é muito parecido com isso que a gente está trabalhando, que é o teorema de Thales, ok? O teorema de Thales diz que
duas retas transversais, ok? Elas vão se encontrar em algum momento, separadas por retas paralelas. Eu tenho aqui, no caso, um pequeno conjunto aqui, ok? Então observem aqui, no caso eu dividi um triângulo. Se eu aumentar aqui, eu vou ter, vocês vão observar que eu vou ter um triângulo, certo? Espelhado, no caso, separado, no caso, beleza? Então eu tenho aqui, e aqui, pessoal, eu posso fazer isso daqui, ó. Observe, eu tenho 15 por 5, tá? Da mesma forma que eu tenho 20 por x, ok? Observe que eu estou fazendo. Eu posso fazer 20 por... Eu posso fazer 15 por 20 e 5 por x? Posso. A única maneira que eu não posso fazer é cruzada, certo? De maneira cruzada eu não posso fazer. Isso daqui a gente utiliza muito, pessoal, em mapas, para saber algumas distâncias de ruas, dá para a gente utilizar bastante na questão dos mapas, ok? Fazendo isso daqui, para eu poder resolver isso daqui, eu vou resolver como se fosse uma equação normal, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Vou passar o x para o outro lado, então eu vou ter 15x, certo? E passando 5 para o outro lado, 20 vezes 5, beleza? Continuando aqui, 15x igual a 20 vezes 5, eu vou ter no caso 100, x igual a 100 dividido por 15, beleza? Esse número aqui vai sair 2,60, vai dar 6,5, 6,6 aí, beleza? Então aqui, vou colocar 6,6, certo? Vai ser a minha distância que estava faltando. Beleza, pessoal? Você vai fazer isso em alguns exercícios, irei colocar alguns exemplos para vocês, tá certo? Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem para mim, beleza? Um grande abraço.